Se você nasceu nos anos 80 e curtiu a famosa Sessão da Tarde, é bem provável que tenha visto o clássico Waterworld, O Segredo das Águas, estrelado por Kevin Costner. Agora, se esse filme passou batido ou a memória falhou, aqui vai um spoiler básico. No filme, Kevin Costner vive em um futuro pós-apocalíptico onde a Terra, tal como conhecemos, virou apenas uma lenda cercada apenas pelo mar. Nesse mundo coberto por água, ele se transforma em uma espécie de homem-peixe, com guelras que o permitem viver no mar, sem precisar de terra firme para sobreviver. Incrível, né? Mas e se eu te contar que existe uma população real que também parece ter habilidades quase sobre-humanas no mar? Isso mesmo, estamos falando de pessoas que, ao longo dos anos, sofreram adaptações físicas que as permitem ficar muito tempo debaixo d'água. Hoje, o belo mundo te leva a conhecer os Sama-Bajau, os verdadeiros ciganos do mar. Esse grupo do Sudeste Asiático desafia os limites do que a natureza humana pode fazer, e você só vai acreditar vendo. Número 1. Os ciganos do mar. Quando você ouve a palavra ciganos, a imagem que vem à mente é de grupos nômades cruzando terras distantes com suas carroças, não é mesmo? Mas o que muita gente não sabe é que também existem ciganos que vivem no mar, os Sama-Bajau, uma comunidade que navega pelas águas do Sudeste Asiático há mais de 3.000 anos. E não é exagero dizer que eles vivem no mar de forma literal. Alguns passam meses, até anos, sem colocar os pés em terra firme. Vivem em pequenos barcos chamados lepa-lepa, onde pescam, dormem e criam suas famílias. Para eles, a terra firme é só para o essencial, como pequenas trocas comerciais ou eventos religiosos. O mar, que para muitos é um território hostil, para o Sama-Bajau se tornou um lar acolhedor, onde cada geração foi aprimorando a maneira de viver e sobreviver sobre as águas. Número 2. Localização e dados geográficos de Tawi-Tawi. Distribuídos por várias regiões do Sudeste Asiático, eles vivem principalmente nas áreas costeiras da Malásia, Indonésia e Filipinas. Entre todas essas regiões, é em Tawi-Tawi, no extremo sul das Filipinas, que encontramos a maior concentração desse povo. Tawi-Tawi faz parte do arquipélago de Sulu e é ou era conhecido por suas águas cristalinas e paisagens naturais impressionantes. No entanto, apesar de sua beleza, a região enfrenta sérios problemas ambientais. A proximidade com áreas urbanas resultou em uma crescente poluição, especialmente com o acúmulo de plástico, que prejudica tanto o ecossistema quanto o modo de vida tradicional do Sama-Bajau. O que antes era um mar limpo, onde esses ciganos pescavam e mergulhavam com facilidade, hoje está sendo sufocado pelo lixo. O plástico, trazido tanto pelas marés quanto pela própria adoção do material no cotidiano das vilas, comprometeu o equilíbrio que esse povo mantinha com o oceano. Apesar desses desafios, Tawi-Tawi continua a ser o principal centro da cultura marítima nas Filipinas, onde a relação com o mar segue firme, mesmo diante das adversidades modernas. Número 3. Modo de vida. Os Sama-Bajau têm um estilo de vida profundamente ligado ao mar, e isso se reflete em todos os aspectos do seu cotidiano. Eles moram em casas flutuantes ou em pequenas aldeias erguidas sobre palafitas, no meio do oceano ou nas áreas costeiras. Para eles, o mar é muito mais do que um simples recurso, é a essência de quem eles são. A pesca é o que move essa galera, e não estamos falando de qualquer pesca. Eles são verdadeiros mestres do mergulho. Sem precisar de equipamentos modernos, eles mergulham em apneia para pegar peixes e frutos do mar, e olha só, as habilidades que eles têm de ficar debaixo d'água são passadas de geração em geração. Não é à toa que chamam a atenção até de cientistas curiosos para entender como conseguem essa façanha. No passado, eles eram totalmente nômades, passando grande parte do tempo em seus barcos, os famosos lepa-lepa, navegando de ilha em ilha em busca das melhores áreas de pesca.
Hoje, muita gente já se estabeleceu em vilas fixas, mas algumas famílias ainda seguem com o velho estilo seminômade, passando temporadas inteiras no mar, sempre em busca do sustento que o oceano oferece. A comunidade é forte e unida, com as famílias ajudando umas às outras em tudo, seja na pesca ou na manutenção dos barcos. As passarelas de madeira que ligam as casas servem como ruas improvisadas, onde as crianças correm e os adultos se encontram para bater papo ou resolver as tarefas do dia a dia. Número 4. Visão embaixo d'água. Agora, se você acha que já viu de tudo quando o assunto é mergulho, espera até conhecer a visão subaquática dos bajau. Não é só o fato de eles serem ótimos mergulhadores, isso já seria impressionante. Mas o que realmente surpreende é como eles enxergam debaixo d'água. É como se tivessem olhos de peixe. Desde pequenos, os bajau começam a mergulhar e logo desenvolvem uma habilidade única. Conseguem ver nas profundezas com muito mais clareza do que a maioria de nós. E detalhe, sem óculos de mergulho. Número 5. Capacidade pulmonar. Se você já ficou impressionado com a visão dos bajau, prepare-se para mais uma curiosidade fascinante. A capacidade pulmonar deles é simplesmente surreal. Enquanto a maioria de nós consegue prender a respiração por alguns segundos, ou no máximo minutos, os bajau são capazes de permanecer submersos por até 13 minutos e mergulhar a profundidades que chegam a impressionantes 60 metros. Mas como isso é possível? Bem, os bajau parecem ter uma vantagem genética nesse quesito. Um estudo recente revelou que eles têm uma mutação no DNA que faz com que seus baços sejam maiores do que o normal. E por que isso é importante? Você talvez não saiba, mas o baço é tão importante para o mergulho quanto um pulmão. A ciência explica que o baço funciona como uma espécie de tanque de oxigênio no nosso corpo, liberando glóbulos vermelhos cheios de oxigênio quando mergulhamos. Ou seja, com um baço maior, eles têm mais fôlego para ficar debaixo d'água por mais tempo. Número 6. Pasta borac. Mas sabe o que eles não desenvolveram? Escamas. Pois é, eles ainda têm pele, e nem precisa ser um gênio para saber que sol e mar juntos podem ser um combo terrível para a pele. Então, como solução, os bajau se adaptaram e assim nasceu o borac, um protetor solar tradicional feito de arroz moído e especiarias. Esse filtro solar natural é passado no rosto e no corpo, protegendo a pele durante os longos dias de pesca, além de mantê-la hidratada e sem rachaduras. Pois é, se o corpo não se adapta sozinho, eles dão um jeito de se adaptar. Número 7. População muçulmana. A maioria dos Sama-Bajau segue o islamismo, que foi introduzido a eles através das rotas marítimas que conectavam as Filipinas, Indonésia e Malásia. No entanto, existem variações dentro do grupo. Alguns seguem o islamismo sunita de maneira mais estrita, enquanto outros mesclam suas crenças antigas, como a veneração de espíritos marinhos conhecidos como djinns. Apesar dessas variações, a maioria dos Sama-Bajau é muçulmana. Nas vilas mais islamizadas, a mesquita é o ponto de encontro da comunidade, onde ocorrem tanto as orações quanto discussões importantes. Número 8. Economia, pesca e o mercado de peixes. E como já era de se esperar, se os Sama-Bajau vivem no mar, sua economia também está totalmente ligada a ele. O oceano é o principal provedor dos bajau, oferecendo não apenas alimentos, mas também produtos que eles comercializam nos mercados locais. Além de garantir a própria comida, eles vendem suas capturas nos mercados nas proximidades, trocando peixes frescos por itens que não encontram no mar, como arroz, roupas e ferramentas. E com o turismo crescendo nas regiões onde vivem, muitos bajau começaram a oferecer passeios de barco e experiências culturais, gerando uma nova fonte de renda. Mas, no fim das contas, o mar ainda é o que mantém tudo funcionando.
Número 9. Alimentação. Assim como na economia, a alimentação do Sama-Bajau também é praticamente tirada do mar. O peixe é o principal componente das refeições, e eles o preparam de diversas formas: grelhado, cozido ou seco ao sol para conservá-lo por mais tempo. Além do peixe, os frutos do mar como lulas, mariscos e camarões também têm um lugar de destaque nas refeições diárias. O método de preparo é simples, mas saboroso. Ervas e especiarias locais, como pimenta, alho e gengibre, são usados para temperar os pratos, enquanto o arroz serve como o acompanhamento básico, quando disponível. Em algumas vilas, especialmente nas mais afastadas, o arroz é um item raro e caro, o que faz com que os Bajau busquem alternativas no próprio mar. Outro elemento interessante na alimentação Bajau é o uso de algas e plantas marinhas, que complementam a dieta rica em proteínas marinhas, além de complementar a renda, que falaremos com mais detalhes sobre isso já já. Mas infelizmente o cenário está mudando. Lembra da poluição que mencionamos no início? Pois é, esse é só um dos muitos problemas que essa comunidade enfrenta, e a lista, infelizmente, é longa. Número 10. Falta de água doce. E quando falamos de desafios, talvez um dos maiores para o Sama-Bajau seja a falta de água doce. Viver em vilas flutuantes no meio do oceano tem suas desvantagens, e conseguir água potável para o consumo diário é uma delas. Eles dependem da chuva para coletar água doce, mas quando ela não cai, a situação fica complicada. Muitas vezes, os Bajau precisam navegar até vilarejos próximos para buscar água ou trocá-la por peixes e outros recursos. Essa dependência de fontes externas para algo tão básico torna a vida ainda mais difícil, especialmente durante longos períodos de seca ou quando conflitos políticos interrompem o comércio entre as ilhas. Em alguns lugares, eles até conseguiram construir poços em ilhas próximas, mas isso nem sempre resolve o problema, já que essas fontes podem secar ou ser contaminadas. Número 11. Queda na quantidade de peixes nos últimos anos. Se há algo que vem preocupando o Sama-Bajau nos últimos tempos, é a queda na quantidade de peixes nas águas que sempre foram sua fonte de vida. O aumento da pesca industrial, a poluição crescente, especialmente pelo plástico, e mudanças climáticas têm afetado gravemente os ecossistemas marinhos. Para uma comunidade que depende quase inteiramente do mar, essa redução na pesca representa uma ameaça direta à sobrevivência. Com menos peixes disponíveis, muitos Bajau se veem obrigados a pescar mais longe, o que aumenta os riscos e os custos, ou a procurar alternativas econômicas, como o turismo, para garantir o sustento de suas famílias. Contudo, muito tem se reinventado. Número 12. Exportação de alga marinha. Nos últimos anos, os Sama-Bajau passaram a cultivar e exportar algas marinhas, que se tornaram uma importante fonte de renda para a comunidade. O cultivo de algas é realizado em águas rasas e envolve o uso de linhas flutuantes, onde as mudas são amarradas. Esse cultivo tem um valor econômico significativo, especialmente pela extração de carragenina, uma substância usada na indústria alimentícia e farmacêutica como estabilizante e espessante. Na região de Tawi-Tawi, nas Filipinas, aproximadamente 80% da população ganha a vida com a produção de algas marinhas. Essa atividade cresceu em importância com a demanda crescente nos mercados internacionais, principalmente na Ásia, onde as algas são amplamente utilizadas. Essa nova fonte de renda ajudou o Sama-Bajau a diversificar suas atividades econômicas, complementando a pesca e fornecendo maior estabilidade econômica diante das dificuldades que enfrentam com a diminuição dos peixes e os outros desafios naturais, que são nosso próximo tema. Número 13. Problemas com tempestades, terremotos e tsunamis. Viver no mar definitivamente não é para os fracos, e os Sama-Bajau sabem disso muito bem. Eles enfrentam constantemente os desafios de tempestades, terremotos e tsunamis.
Essas catástrofes naturais representam uma ameaça constante, especialmente para suas vilas construídas sobre palafitas, que estão sempre vulneráveis. Mas, apesar do cenário difícil, o Samabajau tem uma vantagem. Além de suas adaptações físicas ao ambiente marinho, eles parecem ter uma conexão profunda com o oceano. É quase como se falassem a língua das águas. Um exemplo marcante disso ocorreu no tsunami de 2004, que devastou várias áreas ao longo do Oceano Índico, incluindo as costas da Tailândia, Indonésia, Sri Lanka e Índia. Essa tragédia ceifou centenas de milhares de vidas, mas a pequena vila Moken, localizada na costa da Tailândia, teve um desfecho diferente. Embora a vila tenha sido completamente destruída, não houve mortes. O motivo? Os habitantes detectaram o tsunami a tempo, reconhecendo sinais de que algo estava errado e alertaram tanto a população local quanto os turistas. Todos conseguiram evacuar para terrenos mais altos antes que as ondas gigantescas chegassem. Esse episódio em concreto teve um final feliz. Mas a lista de desafios que eles enfrentam não acabou. Ainda existem questões diplomáticas. Número 14. Problemas políticos com a Malásia e isolamento da região. No passado, a vida dos Bajau era bem mais simples. Eles mantinham rotas de comércio, trocando suas capturas valiosas, como peixes, pérolas e pepinos do mar, por itens que o mar não podia oferecer, como metal, tecidos e produtos agrícolas. No entanto, mesmo com essa troca ativa, eles foram vítimas de exploração por potências coloniais, como britânicos, japoneses e tailandeses. Além disso, os Bajau sempre foram tratados com desprezo e considerados apátridas, marginalizados e vistos como párias pela sociedade ao seu redor. Um cenário de preconceito que, infelizmente, ainda persiste em muitos aspectos. Atualmente, a situação ficou ainda mais complicada por questões políticas que afetam a região, especialmente nas fronteiras entre as Filipinas e a Malásia. Com o surgimento de grupos insurgentes como o Abu Sayyaf, a instabilidade política só se intensificou. Isso levou a um aumento nos preços dos produtos e à imposição de restrições severas de movimentação nas fronteiras. O resultado? Os Bajau, que sempre dependeram das trocas comerciais e de deslocamentos frequentes, agora enfrentam um isolamento forçado. E como se tudo isso já não fosse complicado o suficiente, surge mais um agravante: o turismo. Nas últimas décadas, houve um grande aumento de visitantes nas áreas costeiras onde os Samabajau vivem, criando uma nova dinâmica econômica. Isso inclui tentativas de governos do Sudeste Asiático, como os da Tailândia, Mianmar e Indonésia, de integrar os Bajau à sociedade dominante, muitas vezes à força, ou colocá-los em ilhas para servir como atração turística. Essas políticas acabam desfigurando sua cultura de maneira drástica. Muitos dos que foram afastados do mar agora são explorados em empregos perigosos e mal pagos, já que grande parte deles é analfabeta. Aqueles que ainda vivem no mar também enfrentam uma realidade difícil. Com a proibição de pescar em muitas áreas para favorecer a pesca industrial, eles são frequentemente obrigados a trabalhar para essa mesma indústria, em condições de extrema precariedade. A situação se agrava ainda mais com o envolvimento de muitos Bajau em atividades ilegais, como a pesca com explosivos e a mineração de corais, frequentemente em condições análogas à escravidão. Número 15. Porque insistem nesse modo de vida. Diante de tantos desafios, falta de recursos, perigos naturais, mudanças políticas, você pode se perguntar: por que os Samabajau continuam a viver dessa maneira? A resposta é simples: o mar é seu lar. Por mais que a modernidade tente arrastá-los para a terra firme, os Bajau insistem em preservar seu estilo de vida. Para eles, o mar representa mais do que uma fonte de alimento. É parte da sua identidade. Suas tradições, sua cultura e até mesmo sua genética foram moldadas por gerações vivendo no oceano. Não se trata apenas de sobreviver, mas de pertencer ao mar.
e assim chegamos ao fim da nossa aventura em alto mar. Se a vida do Sama Bajau te inspirou a explorar novas fronteiras, não pare por aqui. Mergulhe ainda mais fundo em nosso canal e descubra outros povos, culturas e histórias fascinantes que vão te levar além do que você imaginou. E para garantir que você não perca nada, ative o sininho e fique sempre por dentro das nossas próximas aventuras. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora e venha viajar com a gente nesse incrível, belo mundo. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.